Muito boa noite. Estamos aqui com uma certa improvisação. O improviso agora virou a rotina aqui dessas nossas reuniões, nesse encontro semanal sobre temas de direito notarial. Eu estou aqui em Curitiba, onde fui recepcionado com a costumeira elegância e a generosidade que ultrapassa efetivamente o habitual pelos meus estimadíssimos amigos, o desembargador Fábio Dalla Vecchia e a doutora Mônica Guimarães de Macedo Dalla Vecchia. Cumprimento ao doutor Pedro Bragato, que como sempre muito gentilmente já fez a indicação do link do texto dos comentários de hoje. Também cumprimento a doutora Mônica, a doutora Fabiana, que já também ingressaram aqui na página. Doutora Adriana, como vai? Recomendações ao doutor Rogério. O texto que hoje será lido e comentado com algumas tantas glosas corresponde ao número 19, que já foi publicado no site do Colégio Notarial do Estado do Paraná. E corresponde à quarta parte do tratamento que estamos dando com uma certa lentidão, propositadamente, ao tema do relacionamento entre o notário e a moralidade pública. Não posso deixar de cumprimentar a minha querida amiga, a professora Tarcisa Marques Porto, que foi, para a honra minha aluna, depois foi minha coordenadora numa faculdade de Direito, e filha do meu grande e saudoso professor Hermínio Alberto Marques Porto, uma das maiores autoridades do processo penal brasileiro. Cumprimento também a doutora Elaine Apolinário de Amorim, e com esses cumprimentos eu peço que todos, daqui para frente, se sintam já saudados com o respeito que me merecem. Pois bem, qual é o tema desse relacionamento para nós entrarmos no exame desta matéria? Não se trata da moral profissional do notário. Não é disso que se vai cuidar aqui. Não vamos falar do código de ética, ou que se chama contemporaneamente, com apoio numa expressão cunhada pelo utilitarista Jeremias Bentham, deontologia, o código deontológico do notário. Não é esse código profissional. O de que nós vamos, na verdade, cuidar. Parece que alguém aqui querendo iniciar a transmissão junto. Vamos ver, vai. Doutora Thaís Castelar, ela está fazendo um teste de estrutura dialógica aqui na nossa página. Bom, o que nós vamos cuidar aqui é do comportamento do notário no exercício da moralidade pública, tendo ele os dotes e os compromissos com a moralidade pública, quanto, na medida em que ele consiga, com seu exemplo, sobretudo, mas também com sua palavra, comunicar isso para o restante da comunidade. Ou seja, é aquilo que eu chamei a atenção de ser a consciência paideica da atividade do notário. E todo o nosso problema nesse momento do exame da matéria é descobrir o que constitui a moralidade pública, o que em um Estado laico corresponde a um tema extremamente complexo, porque a recuperação, na verdade, daquilo que constitui a moral da comunidade e o julgamento, ao menos, com elementos da ética racional, seja aurida ou admitida a partir dos princípios sinderéticos. Ou seja, não há no Estado laico nenhuma autoridade em condições de fixar a moralidade pública, exatamente porque falta ao Estado laico esta possibilidade de determinar condutas éticas fundadas em uma doutrina de valor superior. Ou seja, não possui, pois, o Estado laico as condições de uma autoridade religiosa que possua com sua palavra a possibilidade de fixar, sobretudo nos casos limite,
a direção da lei natural, o preceito da lei natural. Muito bem. A consideração da natureza humana como fonte manifestativa das normas morais, como eles disseram, a natureza humana não é constitutiva das normas morais, mas ela é manifestativa. É o locus em que se manifesta o conjunto das normas morais. Ou, se quiser, como sua fonte constitutiva secundária, quer dizer, no limite nós podemos admitir que a natureza humana seja a fonte constitutiva secundária, não é a fonte principal. Não pode deixar de abranger a dimensão política dessa natureza. Eu tenho procurado referir sempre essa circunstância, ou seja, que aliás é evidente. O homem, como já ficou assentado por Aristóteles 4 séculos antes de Cristo, é um animal político. Diz ele, zoon politikon, ou seja, um animal que por natureza deve viver na polis, em sociedade. Um animal, pois, que exige, por sua mesma natureza, como está dito aqui no texto, viver, ou melhor, conviver em sociedade. Nas exposições anteriores eu indiquei, e aqui fica reiterada, a circunstância de que pessoas que vivam na condição insólita, de qual dos eremitas, ou situações acidentais como de Robinson Crusoe na ilha deserta, são ou circunstancialmente impelidos a viver solitariamente, ou vivem, na verdade, em um grau superior de dedicação, porque querem, no fundo, uma convivência com Deus de maneira tão especial que se afastam do convívio com os demais homens. Mas, na realidade, essas situações são excepcionais. O normal das coisas é que o homem conviva em sociedade, porque sua natureza o impele a isto. Se nós pensarmos desde a infância, desde a mais tenra infância, nós temos necessidade de outros seres humanos para sobreviver, até para os cuidados mínimos da nossa existência corporal. Quanto mais na nossa formação, na nossa dimensão espiritual, intelectual, em que temos necessidade do convívio, desta convivência. Portanto, na ordem política, ou seja, na polis, na comunidade ou koinonia, em que convive com outros indivíduos, além de conviver com grupos sociais, com o Estado e com o todo comunitário, veja, são ordens distintas. O indivíduo, cada um dos senhores, eu também, convivemos com outros indivíduos, convivemos com grupos sociais, por exemplo, com a família, no clube, com a universidade, com uma associação filantrópica, com o Estado, que é uma parte da sociedade política, o Estado não é o todo, é apenas uma parte dela, e também convivemos com o todo. Então temos uma convivência bastante ampla no âmbito da cidade, no âmbito da polis. E com isso se diz que está caracterizada a concretização da atividade humana. De tal sorte que nessa ordem política, de maneira singular, é que nós temos os bens éticos, porque é nessa ordem que nós agimos, e, portanto, é nessa ordem que se dá a instância moral. Ela não se dá abstratamente, ela se dá na convivência social, na convivência política. Portanto, é aí que os bens éticos passam de uma esfera meramente abstrata, cogitativa, de dever, para uma órbita de atuações concretas, de concretas ações morais da pessoa, ou seja, em que há a passagem da potência moral para a ação moral, para a conduta. Portanto, isso se dá no ambiente político. Prosseguindo a leitura. A larga experiência humana foi assim recolhendo variados episódios das atividades dos homens e das sociedades também, enunciando, a partir dessa experiência multissecular, um conjunto de hábitos, e acrescentamos com alguma impropriedade de disposições. Eu vou distinguir uma e outra coisa. Mas aqui chama a atenção para o fato de que as condutas éticas, ou seja, a observância das normas morais, aperfeiçoa a natureza humana, responde à natureza humana. Quando agimos fora do âmbito ético, contrariando as leis morais, nós prejudicamos a nossa natureza humana, pervertemos ou pelo menos deprimimos em algum aspecto essa natureza humana. Daí que a experiência vai mostrando o que convém e o que não convém também.
confirmando desse modo as normas abstratas às quais nós podemos, em grande medida, chegar mediante conclusões imediatas do primeiro princípio da sindérese, como eu já indiquei em exposições anteriores, bonum faciendum, malum vitando, ou seja, fazer o bem e evitar o mal. A diferença entre hábito e disposição é que o hábito é estável. O hábito já se apresenta sedimentado, ao passo que a disposição consiste num ato isolado, um ato que não se encontra na habitualidade do comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa habitualmente imprudente pode, num belo dia, comportar-se com prudência. Diversamente, quem tem o hábito da prudência, o hábito do temperamento, o hábito da justiça, habitualmente, como o próprio nome está dizendo, ou seja, costumeiramente, sedimentadamente, estavelmente, se comporta de maneira justa, de maneira temperada, de maneira prudente. Mas, prosseguindo, poderíamos englobar tudo isto sob uma rubrica virtudes fundamentais. O que é a virtude? A virtude, na verdade, é o hábito que permite mostrar que, agindo de determinado modo, o homem faz bem à sociedade, faz bem a si próprio, faz bem àqueles que o cercam, aos indivíduos com quem convive. Torna boa a sua conduta. Esse título, Virtudes Fundamentais, note que a palavra fundamental mostra exatamente esta relevância do bom hábito para fundar, para dar pilar, para ser, pois, um baldrame de condutas adequadas. É um título, Virtudes Fundamentais, um título de uma obra notável desse pensador contemporâneo, morto há poucos anos, Joseph Pieper. Tem um livro chamado Virtudes Fundamentais, em que ele trata, sobretudo, das 4 virtudes cardeais, ou seja, a virtude da justiça, a virtude da fortaleza, a virtude da temperança e a principal dessas virtudes cardeais, que é a prudência. Virtudes fundamentais que abarcarão disposições e hábitos, ou seja, de maneira um pouco ampla, porque como virtude é apenas hábito e não disposição, mas podemos abranger, com uma certa analogia, para o bem viver humano. As virtudes fundamentais servem exatamente para isso, para indicar como se vive bem, abarcando desse modo as 4 virtudes cardeais que eu acabo de mencionar. A mais importante delas, que é a prudência, e as outras que são a justiça, a fortaleza e a temperança. Mas não só estas principalmente. Elas são chamadas cardeais, como todo mundo sabe, porque essa palavra vem de cardo e significa a dobradiça de uma porta. E essas virtudes são principais porque tem várias virtudes que são anexas a elas, porque são virtudes que têm, em parte, um núcleo comum com essas virtudes principais, essas 4 principais, uma delas. E, em parte, tem uma certa deficiência. Por exemplo, vamos tratar aqui da virtude da prudência, rapidamente, para mencionar. A prudência possui 3 virtudes anexas, 3 partes anexas. A eubulia, a sínese e a gnome. Deixemos de lado a eubulia. Tratemos da sínese, por exemplo. A sínese é a virtude própria do notário. Uma virtude que tem o notário habitualmente. Se perguntarmos a alguém quem exercita numa sociedade política mais de perto a virtude da sínese, que é uma parte potencial da prudência. Bom, é o notário. Por quê? Porque essa é a virtude da sensatez, que no comum das coisas sugere as medidas adequadas. Já o juiz, embora exercite muitas vezes também a virtude da sínese, possui como peculiaridade ser alguém que exerce mais vezes, ou dentro da sociedade, inúmeras vezes, a virtude da gnome, ou gnome, se quisermos falar em latim. Ou seja, que escapa da ideia de sensatez para resolver casos particulares, situações excepcionais. Então, tanto a eubulia, quanto a sínese, quanto a gnome, são virtudes anexas ou partes potenciais da prudência, porque tem uma parte comum com a prudência, que é o julgamento de casos concretos à luz de normas universais. Mas, diversamente do que ocorre com a prudência, essas virtudes que eu acabo de mencionar, a eubulia, que é o dom do bom conselho, a sínese e a gnome, não têm império, que é algo que possui a prudência. Portanto, a prudência é a virtude perfeita, as anexas são imperfeitas. Um outro exemplo, por exemplo, a religião.
A religião é uma virtude anexa da justiça, porque é dar, a justiça, qual é o centro da justiça? Dar a cada um o que é seu. Só que a justiça possui um débito e uma igualdade. A religião possui um débito, ou seja, ao dar a cada um o que é seu no âmbito da religião, nós estamos dando a Deus o que lhe é devido. Mas não tem igualdade. Por quê? Porque o homem não tem como igualar-se a Deus. Então, compreendo, a religião é uma virtude anexa, uma parte potencial da justiça. De maneira que essas virtudes fundamentais que nós temos que considerar para, no âmbito da moralidade pública, e aqui é chamado como uma das partes principais dessa exemplaridade que se exige para a vida comunitária, o notário, dada a sua autoridade no âmbito social, a sua conduta serve de exemplo, de paradigma para os demais, é um conjunto de hábitos, pois de virtudes, de hábitos virtuosos ou de hábitos para o bem, conjunto esse que abarca as virtudes cardeais todas, aquelas 4, e suas anexas. Então vamos considerar aqui, por brevidade de estudo, apenas as importantes indicações que, a propósito dessas virtudes público-morais, foi relacionada por Bernardino Monterramo. Bernardino Monterramo é um grande notário argentino. Foi professor titular da cadeira de Introdução ao Direito na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Buenos Aires. É um homem de extrema cultura, um grande literato também, que se especializou na vida e na obra, além do mais de outras virtudes, na vida e na obra de Antoine de Saint-Exupéry. Professor Monterramo, que é meu amigo, isso é uma honra minha, é realmente um homem de grande cultura, de grande valor. E ele tem um trabalho dedicado a apontar quais são as virtudes público-morais, ou seja, as virtudes, os elementos próprios da moralidade pública. E, portanto, dentro do âmbito do que estamos tratando, essas virtudes que estamos reclamando também da conduta notarial. Antes de aventurarmos pela trilha deste grande justo filósofo e tabelião de notas argentino, de Buenos Aires, diga-se de passagem, contemporâneo, vivo ainda, graças a Deus, é preciso aqui repetir que os notários, por sua missão de magistrados, os notários são magistrados, atuando com status, como digo aqui, publicae personae, ou seja, o estado de pessoas públicas, em benefício da paz jurídica, conciliando, mediando, prevenindo conflitos, não apenas devem agir em consonância com a moral pública, senão que, como eu disse há pouco, devem ter também a consciência de sua função pedagógica, de sua função paideica, ou seja, do papel pedagógico, do papel exemplar que exercem com a palavra e com a conduta, mas sobretudo com a conduta, junto da comunidade. Eu vou fazer aqui, pedir licença para fazer um parênteses para mandar um grande abraço a esse emérito pensador do registro, Luiz Egon Richter. Grande abraço, prezado Luiz. E também a minha querida amiga Helen de Oliveira, que está lá pontificando na belíssima cidade de Salvador, São Salvador, da Bahia. Mas prosseguindo, as virtudes que Monterramo enuncia não são somente os hábitos. Nós aqui já alargamos isso às disposições, como eu disse, ou seja, atos isolados e que não são costumeiros na atividade de alguém. Às vezes nós precisamos repetir atos para que eles se tornem habituais. Ou seja, acostumar-nos, por exemplo, a falar sempre a verdade, sempre a verdade, sempre a verdade, torna a verdade algo connatural ao nosso comportamento. Guardemos, por exemplo, algo analógico. Eu, sabidamente, eu sou um modelo de vida sedentária. Se eu começar a andar um pouquinho todo dia, eu acabo adquirindo o hábito de andar. E andar passa a ser fácil para mim. Coisa que não é porque eu tenho o hábito contrário, ou seja, o vício da sedentariedade. Então, nós, às vezes, temos que educar-nos e forçar-nos a adquirir bons hábitos. As virtudes que Monterramo menciona, e que o notário deve possuir, não são somente, pois, hábitos, mas os hábitos e disposições que o notário também deve ensinar. Ou seja, não são hábitos que o notário deve possuir somente para si próprio, senão que são hábitos que ele deve possuir e difundir.
quer dizer que ele também deve ensinar, sobretudo, como eu disse, pelo exemplo a toda a comunidade. Esses hábitos, pois, aqui eu faço um parênteses para dizer o seguinte, qual a primeira virtude que se pensa, o primeiro grande atributo que se pensa conferir ao homem? É a palavra. E a segunda é a amizade. E a amizade no plano político significa concórdia. Portanto, mediante a palavra e esse espírito de concórdia que se mostra frequente com os exemplos de conduta, nós temos o cumprimento fundamental dessa atuação notarial. Esses hábitos, pois, são virtudes exigíveis de todos nós. E para satisfazer essa exemplaridade em grau mais elevado, entre outros, virtudes que mais se espera observem quem? Os juízes, os notários, os registradores, os professores, os que detêm, enfim, autoridade e poder na sociedade política. Há pessoas cuja virtude é mais exigível do que de outras. Ou seja, para a sociedade é muito importante que aqueles que sejam dotados de autoridade e que, pois, tenham a sua vida exposta publicamente, sejam mais virtuosos do que uma pessoa que não tem essa exposição. Vamos dizer que a virtude é menos importante para esses? Não. A virtude é da mesma importância para todos. Mas para a sociedade, entre querer escolher quem deva ter preferentemente mais virtude, é melhor que seja, por exemplo, o presidente da República. Ou, se for possível, um monarca, um rei, para escolhermos a melhor forma de governo, que é a monarquia. Se nós tivéssemos um rei santo, nós teríamos uma população influída disso. Muito mais do que, por exemplo, ter um cidadão cujo exemplo não seja notório, cujo exemplo não seja público o suficiente para influir no restante da sociedade. Ou seja, interessa muitíssimo à sociedade que juízes, notários, registradores, professores, promotores públicos deem o exemplo dessa moralidade pública. E isso é exigível de todos, mas mais deles, dado o efeito expansivo que podem produzir. Bem aqui, de Molde, uma lição muito interessante que foi ditada por um religioso, Dom Jean-Baptiste Chotard. Chotard refere-se a um tipo que em toda a história humana tem sido muito importante de autoridade social, ou seja, além da autoridade religiosa, a autoridade social, que é o sacerdote. Qualquer que seja a religião, o responsável pelo culto que se dá a Deus, ao Deus verdadeiro, ou a deuses falsos, ainda que assim seja, pensarmos nos deuses pagãos, ainda nesses casos a autoridade religiosa é muito apreciável no plano social. E Dom Chotard se refere exatamente ao sacerdote. Aqui ele está se referindo ao sacerdote católico. Dom Chotard era um religioso católico. E ele põe em relevo o seguinte, o termo do exemplo. Olha que interessante. Exemplo daqueles todos que detêm autoridade. Diz ele, há um sacerdote santo, de vida santa. Por exemplo, pensemos assim, um Padre Pio de Pietrelcina. Agora, recentemente, podemos ter esse exemplo, Padre Donizete de Tambaú. Há um sacerdote, no dia de hoje, lembramos um frade santíssimo, Santo Antônio de Lisboa e Pádua, que hoje é o dia do festejo desse grande taumaturgo. Há um sacerdote santo, corresponde um povo fervoroso, ou seja, sempre que há um sacerdote santo, o povo se apresenta com fervor. O povo que reza muito, tem uma atitude de grande febricitação religiosa. A um sacerdote fervoroso corresponde um povo piedoso, é um povo que tem piedade, mas já não tem fervor, porque é um grau abaixo do exemplo. A um sacerdote piedoso, um povo honesto. É honesto, mas já não tem fervor, nem é piedoso. A um sacerdote honesto, um povo ímpio. Ou seja, o sacerdote é honesto, esse sacerdote é honesto. Corresponde à nossa ideia, ele é bonzinho. E o resultado é que nós temos a impiedade. Então, mutatis mutandis, ou seja, mudando aquilo que deve ser mudado. Também das autoridades temporais, então não são as autoridades religiosas que estamos falando, não são dos sacerdotes, mas das autoridades temporais, aqui me refiro presidentes da República, monarcas, senadores, deputados,
magistrados do jurisdicional, notários, registradores, que são magistrados da via preventiva, da conciliação, da concórdia, os professores, sobretudo, lembremos aqui do valor que tem o exemplo do professor já no curso primário, na formação das crianças, mas também nas universidades, nas antigas universidades, sobretudo, se pensar naquele exemplo antigo das universidades, em que os professores conduziam os alunos às virtudes. Também dessas autoridades temporais, por seus exemplos, devemos aguardar bons ou maus consequentes na comunidade. Se agem bem, bons consequentes. Se agem mal, maus consequentes. Os pais contemporâneos sabem muito bem quais são ou quais têm sido os efeitos de tantos anos de desconstrução do ensino na formação de seus filhos. Isso é algo terrível com o qual nós devemos lidar em nossos tempos. Muito bem. Quero agradecer a atenção que dispensaram a essa minha exposição. Daqui para frente vamos começar agora já a recolher no próximo trabalho notas sobre notas número 20. Já vamos começar a minudenciar quais são essas virtudes. E aí vamos procurar tratar ainda que brevemente de cada uma delas. Dar, portanto, o quadro das virtudes que se espera venham a ser seguidas por todos nós, e aprofundadas por um, melhoradas por outro, retificadas por terceiros, etc., mas que sejam um compromisso nosso com a moral pública e a consecução do bem comum. Mais uma vez eu quero agradecer ao Colégio Notarial do Paraná, na pessoa da sua presidente, a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia. Aproveito para saudar mais ou menos essa frase: quem sai aos seus não degenera. Hoje a Maria Eduarda Dalla Vecchia deu uma aula de articulação, com 17 anos de idade, com uma sensatez que merece elogios. Quero cumprimentar também ao doutor Emílio Emiliano, desculpe, grande amigo, doutor Hilário Lula, que está sempre presente nas nossas atividades. O Emílio é um dos melhores juízes da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Doutora Rodrigues Nina, muito obrigado pela presença. E a todos os demais, o doutor Fausto Mota, que também está sempre presente, doutora Neiva, parece que eu vi o nome dela aqui há pouco, e agradecer a todos por esse incentivo. A presença aqui nestas aulas faz-me muito bem, esta é a realidade. E vamos prosseguir. Hoje foram várias aulas na Escola da Magistratura Paranaense, fui muito bem recebido lá e fiquei muito satisfeito, muito honrado com o convite. Amanhã haverá uma pequena palestra sobre o tema da conciliação e da mediação notariais. Essa palestra vai ser transmitida aqui nesta página, criada um pouco contra a minha vontade, pela generosidade de alguns alunos e pela teimosia de outros, enfim, prosseguindo aqui nesta belíssima cidade de Curitiba, com o apoio e a excelência do trato principesco que me otorgam aqueles que me recepcionam aqui. Muito obrigado a todos e voltamos, se Deus permitir, na semana que vem.